Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é postado no YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para nossa reflexão, em cima do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que são trazidos por vocês, outros que nós escolhemos, e é sempre que a gente traz algum assunto que diz respeito, à nossa vida diária. É o nosso momento que a gente para refletir um pouquinho, é a hora do Evangelho, e a gente procura fazer isso juntos para que a gente tire as nossas dúvidas, porque nem sempre quando a gente lê o Evangelho, as lições ficam muito compreendidas, né? Então, claro que quando a gente tem várias pessoas e tem pessoas que podem também interagir aqui, né, a respeito das dúvidas que tem ou até de opiniões acerca dos assuntos que são trazidos. Então vamos começar o nosso Evangelho agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e pedimos a Ele que esteja no meio de nós, como sempre está. E o tema que a gente traz hoje é um tema que tem preocupado muito as pessoas ultimamente, porque a gente vê isso acontecendo num número crescente no mundo, que é a questão do suicídio. E para falar sobre esse assunto, a gente tem que lembrar uma lição, uma bem-aventurança de Jesus, onde ele fala sobre as aflições da vida. E ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala sobre essas bem-aventuranças, a primeira impressão que fica é que a gente teria que ter prazer em sofrer, né? Porque, olha, quanto mais, e isso foi inclusive pregado ao longo do tempo, quanto mais você sofre, mais você tem um galardão no reino dos céus. E isso é claro que não é uma verdade, porque Deus, que é infinita bondade, amor, sabedoria, justiça, misericórdia, não quer que um filho seu sofra, né? Outra questão também que se coloca a respeito desse assunto das bem-aventuranças é dizer que nós estamos aqui na Terra pagando nossas dívidas, que é um outro erro também. Eu sei que muita gente passou a acreditar nisso e usa esse tipo de linguagem, de vocabulário, inclusive nos meios espiritualistas, né, que se fala muito nessa questão de estar pagando dívida. E na realidade a gente não paga nada, porque Deus não precisa que a gente pague nada para Ele. Deus é Deus, então não tem essa necessidade. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados, ele indica o quê? A compensação que espera os que sofrem. Ele dá uma compensação. E a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Prelúdio da cura. Então, o sofrimento, as aflições da vida, não são nada mais, nada menos do que remédios. Remédios, muitas vezes bem amargos, para problemas
de comportamento, problemas espirituais que nós temos. Quando nós queremos colocar o poder, o orgulho, a nossa vontade acima da própria vontade de Deus. Quando a gente prejudica a nós próprios, quando prejudicamos os outros, isso significa o que dentro da contabilidade divina, digamos assim? Significa que nós somos ainda espíritos em evolução e que vamos errar, acertar, até que a gente chegue num ponto em que nós estaremos mais acertando do que errando. Então, tudo que é feito aqui na Terra, tudo que é feito aqui na materialidade, nessa nossa encarnação aqui, deve ser resolvido aqui. Então, por que é que nós estamos encarnados? Estamos aqui resolvendo os nossos dramas de consciência. Porque todo o mal, consciente ou inconsciente, que eu causo no conserto das coisas da vida, seja através do mal que eu possa causar a mim mesmo ou a outrem, a gente vai ter que resgatar esse comportamento. Então não existe castigo. O que existe são oportunidades. E as aflições que nós vivemos hoje são as oportunidades de quê? Da gente rever os pontos onde nós erramos no passado. Então é muito interessante porque a gente deveria se sentir feliz não por sofrer, mas por ter a oportunidade de estar resgatando os nossos dramas de consciência. Então, quando nós suportamos as nossas dores, as nossas aflições com paciência aqui na Terra, nós estamos, na realidade, nos livrando desses pesos que nós carregamos. Muitos deles são inconscientes, porque às vezes vêm de atitudes, de comportamentos que nós tivemos em outras existências. Então, às vezes, não aparentemente chega aqui na Terra e fala, mas a pessoa é tão boa e passa por tanta coisa. Então, veja, a questão é que se eu promovo um dano na casa de alguém que eu vou visitar, se eu derrubo um objeto que é muito caro e eu quebro esse objeto, por mais que eu me desculpe com a pessoa, eu vou ter que resgatar esse objeto. Ou pagando na hora, e como é muito caro, geralmente a pessoa não vai ter o dinheiro, vai parcelar isso, mas vai ter que restituir o objeto. É a mesma coisa em relação aos danos que nós causamos a nós mesmos e aos outros. Então, as existências, elas funcionam como um parcelamento desses pesos kármicos de consciência que nós adquirimos diante do nosso comportamento. Então, hoje, o que a gente deve fazer é aproveitar a oportunidade que a Terra nos oferece e viver as situações com mais calma. Viver as situações sem revolta. Por quê? Porque onde está a nossa dificuldade é ali que está o ponto. É ali que nós erramos. Então, a oportunidade que nos é dada é para que a gente quite essa dívida de consciência, para que a gente vá ficando mais livre. O problema é que muitas vezes nós procuramos quitar esses dramas de um lado, mas cometemos falta de outro. E aí a gente aumenta a dívida. Então, chegar aqui, viver uma aflição, procurar compreender que a vida aqui na Terra é apenas um dia na eternidade, entender das coisas espirituais hoje é muito, mas muito importante. Porque essa ideia materialista de que tudo termina com a morte levaria a gente ter hoje suicídio em massa. Por
Porque, claro, se não tem mais nada depois disso, para que eu vou ficar prolongando o sofrimento? E isso não tem nenhuma razão de ser. Deus não criaria um sistema onde estivesse suas criaturas, que é a manifestação dele mesmo, para esse fim. Então, a nossa razão a gente tem que colocar a serviço da nossa inteligência. Então, existe sim uma continuidade. O homem terreno, encarnado, deve entender que para ele abrandar ou aumentar os seus amargores, vai depender da maneira como ele vai encarar a vida terrena. E isso, inclusive, deve ser ensinado às crianças. Porque hoje, minha gente, tem criança que sai da sala de aula, como já aconteceu, e deixa um bilhete e quando a gente vai ver, tá lá morta, enforcada dentro do banheiro. Quando eu digo criança, é criança mesmo, criança de 8 anos de idade. Porque falta essa espiritualidade, essas explicações, esse entendimento dentro dos lares. Existe uma geração que veio muito revoltada com as religiões, esquecidas de que Deus não é uma religião, nem Jesus é uma religião. E porque se revoltaram com as religiões, então agora deixaram as coisas da vida, das leis divinas de lado. Então não tem espiritualidade dentro de casa, a criança fica se sentindo sobrecarregada e não tem um momento onde se senta à mesa para fazer um evangelho, onde se fala de coisas transcendentais, para que ela enxergue que a vida não é somente esse corpo e somente os desejos da carne. Quanto mais apegado às coisas mundanas, mais sofrimento. Na medida em que a gente começa a viver mais dentro das leis universais da espiritualidade, o nosso sofrimento ele diminui, porque a gente sabe que isso não é eterno. Tudo vai passando. Tudo são experiências, nós estamos resgatando dívidas que nós carregamos dentro de nós, da nossa própria consciência, e estamos, por outro lado, também procurando nos livrar de cometer mais erros. E é disso que trata o Evangelho. Por isso que a calma, a resignação, elas devem ser adquiridas para que a gente possa encarar a vida terrena com fé no futuro também. Porque o nosso futuro não termina aqui. E quando a gente fala de futuro, a gente não fala no futuro, vou ser feliz depois que desencarnar. Não! O futuro ele pode ser agora, o minuto que passa. Porque se eu mudo o foco de como eu encaro uma situação, muda tudo. Eu posso, diante de uma situação que seja dolorosa, eu posso aceitar que aquilo eu não posso mudar, ou eu posso me revoltar. Se morre, por exemplo, um ente querido na família, quanto mais tempo se demorar para aceitar de que ele realmente perdeu seu corpo físico, mais tempo vai prolongar o sofrimento. Nós ainda nos apegamos muito às coisas da matéria e às convenções humanas também. A gente se apega a empregos, a gente se apega a relacionamentos muitas vezes que não são bons por causa disso. Porque causam uma aparente segurança. Quando na realidade a segurança ela deve morar dentro de nós. Todas as doutrinas espiritualistas, elas são unânimes em dizer que quando a gente vai diminuindo a importância
das coisas materiais na nossa vida e dos desejos que a gente alimenta em relação a isso, mais nós vamos tendo essa moderação, mais nós vamos conquistando a nossa segurança e a nossa liberdade. E diminui o sofrimento. Que sofrimento? De inveja, de ficar olhando as coisas dos outros, de invejar a situação do outro. Tudo isso causa sofrimento. Não é que a pessoa que tem resignação, que ela vai ser uma pessoa parada. Não é isso. Mas a gente deve saber até que ponto vai a nossa responsabilidade diante das situações, que é a nossa parte, e até onde que a gente pode modificar isso. E o que não pode ser modificado, a gente vai ter que aceitar. Sabedores de que qualquer coisa que nos aconteça, qualquer dor que venha dentro de nós, ela tem uma causa. Ninguém sofre sem causa. A justiça, ela é perfeita. E o nosso mecanismo interno também. Então, muitas vezes o jovem, o adolescente, ou mesmo a criança, ele traz conteúdos já dentro de si, de um passado. Muitas vezes que traz dramas dolorosos. E que chegando aqui e sem aparato para lidar com tudo isso, estando encarnado aqui e sem nenhuma noção de religiosidade ou de espiritualidade, ele se vê perdido. E é claro que se a pessoa não aprende a conviver com a dor, porque todos nós que estamos encarnados aqui temos dores, todos têm. Ninguém aqui é anjo. Se a gente não aprender a lidar com o nosso descontentamento diante da vida, aí vai ficar realmente muito difícil. E se a gente vê que a vida aqui é a única finalidade, que a matéria é a única finalidade, realmente não tem razão por que ficar sofrendo. Mas quando a gente entende que a vida humana aqui, a nossa vida de encarnados, não é mais do que um dia na eternidade, que o nosso espírito vem fazendo uma viagem que traz uma bagagem de passado e que está também se carregando para o futuro, tudo isso muda. Porque o que faz a pessoa se perder e desistir muitas vezes da vida é a incredulidade, é a dúvida. E a incredulidade e a dúvida em relação à espiritualidade, às coisas maiores da vida, causa no ser humano o que a gente chama de frouxidão moral. E aí a gente vê pessoas de grandes conhecimentos até, pessoas de ciência, que têm um largo conhecimento das coisas da matéria, muitas vezes pregar justamente que a vida termina aqui com a morte física. E se é claro, se eu estou sofrendo muito e tudo termina aqui, não tem razão por que eu ficar sofrendo. E nós estamos praticamente já entrando em 2025 anos e ainda estamos presos a essas coisas da matéria, porque isso tira toda a esperança da pessoa, porque a vida dela perde todo o significado, porque depois da morte não tem nada além do nada. Então o problema hoje, ele é grave. É um problema que deve ser discutido na sociedade. A gente aqui no Evangelho, a gente procura trazer uma explicação para que as pessoas não fiquem pegando os trechos do Evangelho e colocando como frase pronta para poder justificar os erros. Jesus não estava, quando ele falava do reino dos céus, ele não estava falando num lugar para onde a gente vai quando desencarnar. Não é isso.
Ele disse: o reino de Deus está dentro de nós, o reino dos céus a ser alcançado é dentro de nós. É a gente encontrar a paz dentro de nós. Porque onde quer que o nosso espírito sopre, nós vamos nos levar junto. A gente já tem que ficar 24 horas com a gente mesmo aqui. Então, o reino dos céus a ser conquistado é o reino do nosso interior. E esse reino ele só pode acontecer se nós tivermos calma, paciência diante da vida e confiantes de que nada acontece por acaso. Tudo é causal, tudo tem uma causa e não um acaso. Então, lidar com o sofrimento é como a gente ter a oportunidade de, através desse sofrimento, vislumbrar erros que nós já cometemos no passado e que hoje a gente está tendo a chance de corrigir. Perder uma existência é uma lástima muito grande e é uma falta muito grande. Aos olhos da divindade, é um crime muito forte. Porque é a criatura querer se opor à vontade do Criador, que tem toda a visão de toda a sua existência. E quando nós começamos a perceber que existe muito, muito além do que essa vida física, isso vai dando em nós uma coisa que se chama coragem moral. É a coragem de enfrentamento, de fazer o enfrentamento diante das situações. Muitas vezes a vida vai nos curvar sim, a nossa fronte muitas vezes vai olhar para o chão. Mas a pessoa que tem fé, que sabe que tudo isso é passageiro, sabe que ela, às vezes a gente enverga como um bambu, mas a gente retoma de novo a nossa posição de filhos de Deus. E nunca, em momento algum, nós devemos duvidar disso. Além do que, a pessoa que comete o suicídio vai ter uma decepção muito grande. Mas muito grande mesmo. Porque ela vai perceber que não tem como morrer. Não tem como tirar a vida. E o sofrimento vai ser pior. Se a gente já tinha um problema aqui, agora arrumou dois. E às vezes é um sofrimento prolongado. Por quê? Porque é um crime. E isso, mas Deus não perdoa? Deus perdoa, mas vai ter que ser revisto. Lembra do objeto caro que foi quebrado? Vai ter que ser revisto. E geralmente quem tira a vida vai ver que o resultado que ele espera é exatamente o contrário. Foge de um mal para cair no outro. Ainda pior, né? Mas mesmo assim, não estará condenado ao sofrimento eterno. Não. Não, porque não é isso que Deus deseja das suas criaturas. Ele terá, como muitos têm tido aqui, a chance de retomar o caminho novamente. E vai ser difícil, porque quem traz essa tendência tem que vencer essa tendência tanto quanto a gente vence um vício. A gente que trabalha com apometria sabe disso, que quando nós pegamos pessoas com tendências suicidas, ela já vem trazendo esse tipo de comportamento já de outras épocas. Então, é um momento de muita vitória conseguir sair dessa vibração, sair desse pensamento. Tudo nessa vida passa. Tudo. Muita gente fica, às vezes, eufórica porque chega o final do ano. Muitos ficam numa bad, né? Como se fala hoje, fica aí numa bad porque tá chegando esses dias. Gente, o Natal
é para comemorar a descida do nosso Mestre aqui na Terra, mergulhando no corpo físico para nos deixar essas lições. Não é para a gente se sentir mal, é para se sentir feliz, porque nós fomos premiados com essas lições. Ah, mas porque passa sozinho, ou por isso e aquilo, a gente nunca está sozinho. Sempre estamos acompanhados do plano espiritual. Naqueles momentos, como dizem os espíritos, quando a gente pensa que está mais sozinha, quando estamos mais acompanhados. E não tem, a gente não tem que ficar se entregando a esse negativismo, a essa nuvem escura que tenta envolver as pessoas nesse sentimento de ansiedade ou de tristeza. Não vamos entrar nisso. Para isso, nós temos a prece que recompõe. Dia 25 é dia de evangelho. É dia de lembrar o porquê que existe o Natal. Natal não é Papai Noel, não. Isso aí foi coisas que inventaram. Dia 25 é dia da gente lembrar daquele que se fez homem, se fez criança, inclusive, para vir aqui nos trazer as lições emorredoras da eternidade. Então não vamos ficar entrando nessa sintonia ruim, não. Emmanuel traz uma lição que fala sobre véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, disse Paulo. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. São os véus do materialismo que ainda torturam a alma humana. Nós estamos entrando num período da humanidade terrena de transformação. Estamos indo para um patamar um pouco melhor na situação evolutiva do nosso planeta. Então nós precisamos também procurar nos espiritualizar mais. Porque antes o Cristo teve que se materializar para vir até nós. Hoje nós devemos nos espiritualizar para chegar até Ele. E é o que eu desejo a todos. Que todos tenham aí uma excelente noite de Natal, um excelente dia de Natal. Não importa qual seja a provação que estejamos passando, ninguém está pleno de felicidade a todo vapor. A felicidade dura algumas horas, alguns dias. Não se enganem com muitas fotos, a gente vê no Instagram, a gente vê as pessoas sorrindo, isso é lindo. Mas não se enganem porque os bordados que são colocados nas redes sociais não são tão fortes assim.
Todo mundo aqui está no mesmo barco. Ninguém aqui é anjinho ainda. Todos nós passamos por provações. Umas de uma forma, outras de outra. Todos nós sofremos pelas mesmas coisas, em momentos diferentes. Então vamos aproveitar esse final de ano para acender a fé dentro do nosso coração. Não só na teoria, mas na prática. Vamos aprender a olhar, a ter um olhar mais compassivo para com os nossos irmãos. Ser menos agressivos, ser mais resilientes com as nossas dores e mais empáticos com as dores alheias também. É o que eu desejo do fundo do coração, que todos possam ser muito, mas muito bem abençoados pelo nosso Mestre Jesus, porque nesses dias ele é lembrado tanto aqui no físico como também no plano espiritual. É um momento em que a Terra fica na sua vibração mais alta. Então que a gente possa entrar nela e não sair dela. Vamos entrar nessa sintonia, na sintonia do amor, na sintonia do perdão, na sintonia da fraternidade, que é isso que se espera de nós também. Tá bom, minha gente? Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos e que nós possamos estar fortalecidos depois desse Evangelho, para que nós continuemos com coragem as nossas lutas diárias, com muito amor e com muita fé. Graças a Deus e graças a Jesus. Amanhã vou ver se dá um jeitinho, vou ver se a gente faz pelo menos uma prece do dia 24, porque nós somos aqui também uma família, e eu vou ver se à noite, nem que seja só uns 10, 15 minutinhos, a gente entra aqui só para fazer uma prece de Natal. Tá bom? Um grande beijo para vocês, uma excelente semana, e semana que vem provavelmente não vai ter o Evangelho, porque eu vou também tirar uma semana aí de descanso, então nós retornaremos depois com o Evangelho mesmo no dia 6 de janeiro de 2025, tá bom? Então, boas festas a todos, mas amanhã ainda tem uma prece que a gente ainda vai fazer de final de ano. Um beijo a todos. Até lá.